Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente recebe o Áureo Gonçalves, que é orador espírita, divulgador da doutrina, também divulga ela escrevendo livros e tem um canal no YouTube que vale a pena a gente assistir, Estrada Sem Fim, e sempre tem novas histórias para nós, muito dentro da doutrina, esclarecendo e iluminando a nossa caminhada. Vamos envolvê-lo com todo o nosso amor. Boa noite, todos me ouvindo bem? Então, eu sou o Áureo e agradeço mais uma vez o meu fraterno, adoro estar aqui. E parabéns a todos vocês que venceram este temporal para estar aqui nesta noite, vontade de aprender, vontade de estarem juntos com a equipe da casa, encanado, desencanado. Isso só aumenta a responsabilidade de quem está aqui falando. Eu espero proporcionar um tempo de qualidade para todos nós. Eu acredito que o conteúdo vai me ajudar, porque é um tema realmente interessante. A pluralidade dos mundos habitados. É um tema difícil, desafiador, porque num contexto de uma palestra aberta, uma palestra pública, muitas pessoas aqui comparecem buscando um alento, pessoas muitas vezes desesperadas, pessoas que estão com problemas seríssimos, embora todos nós tenhamos os nossos problemas, mas muitos aqui vieram hoje buscar este alento, esta luz, para que possam ter uma semana melhor. E aí, neste contexto, alguém pode estar pensando, peraí, é isso mesmo? Ele vai falar de extraterrestre? Mas calma, vocês vão ver que, às vezes, tudo depende de como se aborda o tema e também de abrirmos um pouco a nossa sensibilidade para percebermos que vislumbrar horizontes mais amplos dentro desta casa divina que é o universo também nos ajuda, também nos inspira no nosso dia a dia, nas nossas provações, porque quanto mais ampla a nossa visão de realidade, menores ficam as aflições aqui da Terra. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como está lá este tema, que na verdade é um dos pilares da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados. O Espiritismo foi muito à frente de seu tempo quando trouxe isto como um dos seus pilares no século XIX, e se pautando no Evangelho de Jesus. Tanto é que temos um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que se baseia na fala de Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas. E nós estamos numa dessas moradas, nosso querido planeta Terra, essa escola divina. Vejam, talvez não esteja dando para enxergar muito bem, mas aqui temos a Via Láctea com seus braços. Né? Isso, ó, legal, aqui, ó, que linda a Via Láctea. A Via Láctea que é uma das galáxias conhecidas. Nós estamos precisamente nesta região de um dos braços da Via Láctea, o braço de Órion. Vejam, distante do centro da Via Láctea. Nós estamos literalmente na periferia da galáxia, num sistema solar que é muito pequenininho quando comparado com o tamanho da nossa galáxia. Para colocar em proporção, se o nosso sistema solar fosse do tamanho de um prato de sobremesa, a Via Láctea teria o tamanho do planeta Terra. Este é o tamanho da Via Láctea, que é uma galáxia que, com suas centenas de bilhões de estrelas, o nosso Sol é apenas uma dentro dessa imensidão, e a Via Láctea é apenas uma das galáxias. Já se conhece que podemos estar falando trilhões de galáxias no universo conhecido, e já há teorias científicas coletando evidências de que não estamos apenas falando de um universo, de que muito provavelmente
Estamos inseridos em um multiverso, cada um com as suas bilhões, trilhões de galáxias, cada galáxia com as suas trilhões ou bilhões de estrelas, cada estrela com seus sistemas planetários orbitando. Então, embora isto seja um dos pilares da doutrina, e provavelmente todos aqui tenham esta convicção, não precisamos ir muito longe no raciocínio, ou talvez até abordar a questão da probabilidade, da lei das probabilidades, para termos certeza que não estamos sozinhos no universo. Isto vai contra, inclusive, a probabilidade, a matemática. Dito isso, o que fazer com esta constatação? Não estamos sozinhos. A humanidade hoje é como se vivêssemos numa aldeia primitiva, no seio de uma floresta intrincada, sem a menor ideia de que ao longe existem, para além dos mares, existem outros países, outras civilizações, onde se desenvolvem tantos outros conhecimentos, tantas coisas que nem sabemos, que não conhecemos. Nós ainda somos como se fosse essa pequena aldeia isolada, sem saber que fazemos parte de uma grande família cósmica. E ainda vai ser assim por algum tempo. Um dos primeiros nomes da ciência e da religião que abordou este assunto com seriedade, embora hajam evidências que nós já somos visitados desde os tempos mais antigos da humanidade, pelos nossos amigos de outros mundos. Mas, para o Ocidente, o primeiro nome que abordou este assunto com clareza, cogitando sobre a existência de vida em outros planetas, foi Giordano Bruno, um frade dominicano, italiano, que teve a coragem, no meio da Idade Média, numa época em que a humanidade achava que a Terra era plana, que as estrelas estavam fixadas numa abóbada celeste, fixadas, e que, na verdade, era o Sol que girava em torno da Terra. Nesse contexto, Giordano Bruno teve coragem de escrever livros de astronomia muito avançados, descrevendo um universo dinâmico, um universo infinito, cheio de vida, de transformação e também de destruição, porque sabemos que as estrelas também têm o seu ciclo de vida, os planetas e até galáxias. Giordano Bruno descreve esse universo muito diferente do que era o entendimento na época. E ele também coloca em seus livros a possibilidade real de que houvesse vida inteligente nesta imensidão. E como aconteceu com a maioria dos homens e mulheres muito à frente de seu tempo, que tiveram coragem de defender ideias que não eram as estabelecidas pela sociedade dominante da época, ele foi perseguido pelo Tribunal do Santo Ofício, foi condenado na Inquisição Católica, ficou 7 anos num calabouço insalubre. Todo dia iam lá perguntar se ele queria voltar atrás, abjurar de suas ideias, e isso o salvaria. E ele disse não durante 7 anos, sustentando tudo o que tinha escrito. E no ano de 1600, ele foi executado numa das fogueiras da Inquisição Católica. Giordano Bruno, um grande missionário da ciência. Chico Xavier, outro grande missionário, ele abordou este assunto em vários momentos, em várias passagens. Ele gostava muito desse termo, de vida em outros planetas. E lá em 1971, no programa Pinga Fogo, da extinta TV Tupi, um programa que foi recorde de audiência, que entrevistou Chico Xavier, dentre tantas perguntas, uma delas era justamente sobre isso, perguntando a Chico Xavier por que alguns livros da doutrina espírita faziam menção à vida em outros planetas, até do sistema solar, sendo que as nossas sondas
já nos mostravam que na superfície dos planetas do Sistema Solar não havia vestígios de vida. Chico Xavier responde sempre ali com a ajuda e a presença do seu mentor espiritual, Emmanuel, de que precisaríamos considerar que a matéria que conhecemos, ela vibra num diapasão enorme. A matéria não vibra apenas neste diapasão, nesta frequência que conhecemos. Aqui mesmo, há espíritos aqui circulando entre nós, cujos corpos vibram numa frequência, algumas oitavas acima da frequência de matéria aqui do nosso corpo, dos objetos que nos cercam. Isto vale também para a imensidão universal. Então, em muitos planetas que os nossos instrumentos mostram que não há nada na nossa dimensão, não há vida na nossa dimensão. Mas pode haver ali civilizações ultra complexas que simplesmente não estamos detectando, não estamos enxergando. Assim como não detectamos e enxergamos o plano espiritual que nos cerca, aqui mesmo. E a ciência, hoje muito conhecido o conceito de matéria escura, de energia escura. A ciência só consegue detectar menos de 5% da matéria que existe no universo. Se colocarmos isso, somarmos ao fato que os nossos sentidos físicos detectam uma parcela muito pequena da realidade, o nosso ouvido detecta um pequeno espectro do som, sons abaixo de determinado número de hertz ou acima, nós já não captamos. Alguns animais conseguem captar. A visão é a mesma coisa, do espectro da luz, não captamos o infravermelho, o ultravioleta. Ou seja, percebemos o mundo por uma janela muito pequena no corpo físico, como se estivéssemos num escafandro. E neste escafandro, num planetinha na periferia da Via Láctea, muitos de nós têm a audácia de exprimir com toda certeza de que estamos sozinhos no universo. E até a ridicularizar aqueles que se dispõem a estudar estes temas, a considerar estas hipóteses, a dar atenção a certos relatos ufológicos que trazem muita consistência. Percebam, não é um tema exótico, não é um tema excêntrico, não é um tema de quem quer fugir da realidade. Pelo contrário, é um tema de quem quer entendê-la de um modo mais profundo, entender onde estamos realmente inseridos e quem somos num contexto, numa escala muito maior. E Chico Xavier deixou isso claro neste programa em rede nacional, que aliás foi uma propaganda muito grande para o espiritismo na época. A vida não se manifesta sempre da mesma forma que a encontramos aqui na Terra. Isso também expressa uma arrogância da espécie humana, quando sonda as vastidões universais, buscar apenas por vida como a conhecemos. Quem disse que em outros planetas a vida se processa da mesma forma, com os mesmos elementos químicos, nas mesmas frequências de expressão de matéria? O fenômeno UFO ganhou muita popularidade e ganhou muito em incidência casuística após a Segunda Guerra Mundial. Tudo indica, isso alguns estudiosos dizem, que após a Segunda Grande Guerra, quando a humanidade começou a deter o conhecimento da energia nuclear a ponto de desenvolver bombas que poderiam acabar com a vida humana na Terra em pouco tempo, nós passamos a ser monitorados de uma forma mais próxima. Há também um outro argumento, a fase em que estamos vivendo. Uma fase, hoje vivemos o ápice da tão propalada e tão conhecida transição planetária.
que nada mais é do que o que foi anunciado nas Escrituras, a grande separação do joio do trigo. Estamos tendo o privilégio de estarmos encarnados e a coragem de estarmos encarnados no ápice de um período importantíssimo que representa um final de ciclo evolutivo, onde estamos todos vivendo uma grande seleção, porque só permanecerão na Terra espíritos que se comprometam, que já procurem vivenciar os valores da Terra regenerada, de uma nova Terra que será construída no terceiro milênio. Para quem se interessa sobre o tema, o capítulo 18 de A Gênese de Allan Kardec fala muito sobre isso. Você pode ir direto nesse capítulo. Então, ali neste capítulo, a espiritualidade nos mostra que só permanecerão na Terra espíritos que vivenciam os valores desta nova Terra: o respeito, a tolerância, a boa vontade de querer crescer, de evoluir, que não façam mais o mal intencional, que se libertem de vícios. Não precisamos, claro, atingir a perfeição, não é ainda para a gente, mas todos aqueles que demonstrem comprometimento com esses valores, que querem crescer, que querem evoluir, com certeza conseguirão estar entre as pessoas que terão a grande responsabilidade de reconstruir o planeta Terra, que está vivendo crises em diversas frentes. Não será uma tarefa fácil para aqueles que ficarem. E os irmãos e irmãs que não se afinarem, não se sintonizarem com este novo tempo, serão gentilmente, não é uma punição, são apenas estudantes que vão ser colocados numa escola condizente com seu grau de aprendizado. Serão gentilmente, amorosamente, pelas equipes espirituais, realocados em outras moradas planetárias. Porque vejam como tudo é perfeito, tudo se encadeia como uma lógica perfeita no universo. Se espíritos como existe hoje, na média da humanidade encarnada hoje, se estes espíritos permanecessem aqui por mais algumas décadas, séculos, muito provavelmente a nossa sobrevivência como espécie estaria seriamente ameaçada. E eu acho que eu não preciso entrar muito nessa argumentação, vocês estão de concordar comigo. Algo precisa acontecer para que o planeta vença este momento. E é justamente quando começarão a encarnar aqui com cada vez mais frequência espíritos de um outro nível evolutivo, que vão cada vez mais atingir os postos de comando da sociedade, fazendo com que ela avance em diversas frentes. Então, neste período de transição planetária, nós estamos chamando a atenção de muitas civilizações aqui da galáxia que aqui se aproximam nesta fase para nos auxiliar. Muitos seres de outros mundos estão por aqui. Há muitos relatos até em casas espíritas, em sessões mediúnicas, aparições. Vocês podem consultar os casos famosos da ufologia mundial. Há evidências consistentes de que realmente este fenômeno é real. Quanto às chamadas abduções, podemos fazer um breve parênteses para abordar que a grande maioria, como Chico Xavier nos ensinou, ele aborda este assunto em alguns momentos. Ele explica que a grande maioria das civilizações que nos visita está aqui para nos auxiliar, para nos assessorar e monitorar nesta fase difícil. Mas há uma minoria de seres que nos visitam com interesses meramente científicos, para nos estudarem. Mas esse tipo de abordagem tem ficado cada vez mais rara. Tudo indica que não está sendo mais permitido, porque todo o acesso ao planeta Terra é controlado por gênios celestes, pelo comando planetário que conduz o planeta Terra a estágios evolutivos cada vez mais perfeitos. Não existe o acaso, tudo é a própria lei do karma controla esse tipo de interação. Então não devemos ter medo, porque a grande maioria dos seres que aqui nos visitam
aqui estão para nos ajudar. E estamos precisando realmente. Um grande espírita que abordou esse assunto, lá no século XIX, foi Camille Flammarion. Ele foi contemporâneo de Allan Kardec. Na verdade, ele era mais jovem que Allan Kardec. Ele chegou aos 19 anos após ler o livro dos Espíritos. Ele, com 15 anos, tinha escrito um livro de 500 páginas sobre astronomia. Vejam, já era um espírito que veio com essa bagagem. E Camille Flammarion escreveu livros maravilhosos que já falavam na época de Kardec sobre vida em outros planetas e mais, dando descrições muito, digamos assim, impressionantes de como se processa a vida em outros planetas, mostrando que há também uma grande diversidade. A vida nem sempre se apresenta como temos aqui na Terra. Aqui mesmo na Terra já há uma grande diversidade. Pensem na biodiversidade que existe na floresta amazônica, no Pantanal. Há espécies no fundo do mar, há espécies animais que nem foram, vegetais que nem foram descobertas, catalogadas pela ciência. Se já existe essa diversidade aqui no nosso planetinha, lá na periferia da Via Láctea, imagina nesse contexto universal tão gigante, tão absurdamente grande, na falta de uma palavra melhor. E Flammarion também foi o primeiro a diferenciar a nomenclatura de extraterrestre e ultraterrestre, sendo que os chamados ultraterrestres são justamente seres de outros mundos que estão encarnados como nós, porém em corpos físicos de matéria mais sutil. Vejam, assim como aqui no nosso mundo, os espíritos nós não conseguimos enxergar assim, a não ser para quem tem a mediunidade de evidência. Mas assim como os espíritos nós não conseguimos enxergar, porque se revestem de corpos mais sutis, há mundos tão avançados que os corpos físicos deles não são visíveis aos nossos instrumentos, porque já vibram num outro diapasão, em oitavas acima de frequência vibratória. Estes seriam, segundo a classificação de Flammarion, os chamados ultraterrestres. E os extraterrestres seriam aqueles seres de outros mundos que estão na mesma dimensão que a gente. Porém, para esses seria muito difícil vencer as distâncias descomunais do universo, com corpos físicos com um ciclo vital tão limitado. De modo que chegamos à conclusão que a maioria dos seres que nos visitam são os chamados ultraterrestres, seres em corpos físicos mais sutis, que detêm tecnologias muito acima da terrena para vencer as distâncias cósmicas, viajando, quebrando a barreira do espaço-tempo de formas que nós ainda não conhecemos. Eles não viajam de forma linear como nós imaginamos. Eles têm capacidade de dobrar o espaço-tempo, de desaparecer num ponto, aparecer em outro. Um tipo de transporte quântico que a humanidade ainda tem muito que aprender para chegar nesse nível. Talvez não dê tempo de abordar em profundidade, mas fica aqui a citação, a referência para quem quiser depois ler com mais calma, mas há relatos na doutrina espírita muito interessantes sobre vida em outros mundos. O próprio Allan Kardec deixou claro que sim, isso faz parte do escopo da doutrina, ele gostava desse tema. Na Revista Espírita de 1858, por meio do médium Victorien Sardou, que era um grande dramaturgo da época, um artista conhecido de Paris, médium, Kardec entrevistou o espírito de Bernard Palissy. Bernard Palissy foi um grande oleiro do século XVI. Bernard Palissy explicou a Kardec que naquela época ele estava encarnado, ou seja, num corpo mais sutil, em uma das luas de Júpiter.
e deu detalhes impressionantes de como era a vida naquela civilização. Uma vida muito mais avançada. Uma das perguntas mais interessantes, e Kardec sempre foi muito bom em fazer perguntas. Kardec, em certa altura desta entrevista com este espírito, questionou: quem faz as leis no mundo em que vive? E simplesmente Bernardo Palissé respondeu: ninguém, Deus as fez. Ou seja, a sociedade em que ele estava vivendo neste mundo já atingira um grau de evolução tão gigante que a instituição do direito não era mais necessária. Não era mais necessário lei, sanção, punição, penas, porque ali todos de boa vontade davam o seu melhor para a harmonia da vida em sociedade, seguindo apenas as leis divinas, que são imutáveis e eternas. Acho que isso não daria muito certo se fosse aplicado aqui na Terra, não é verdade? E para espanto também de Allan Kardec, ele pergunta para Palissé uma outra pergunta genial. Kardec pergunta assim: se o povo mais avançado da Terra, naquela época, encarnasse em Júpiter nesta sociedade, como seriam vistos? Resposta de Bernardo Palissé: como vocês veem os macacos? Esta foi a resposta. Para percebermos que realmente somos seres ainda primitivos, estamos aprendendo o ABC da evolução, convivermos uns com os outros. Mas isso não é para nos desmotivar. Pelo contrário, é para nos dar uma perspectiva do que nos aguarda. Porque mesmo os seres que vivem nestas sociedades paradisíacas, eles só aprenderam a viver com esta dignidade porque passaram por estágios como o nosso. Vivenciaram provas, expiações, tiveram oportunidade de desenvolver todas as virtudes, a crescer com suas próprias pernas, suor, sofrimento, lágrimas, vitórias, alegrias, euforia, vivenciando todos os sentimentos humanos, para que agora, nestas sociedades ultra avançadas que povoam o cosmos, eles percebam que chegaram ali pelo fruto do próprio esforço e não vivem lá apenas usufruindo este bem-estar eterno somente. Eles a todo momento buscam os menos evoluídos, os irmãos menos experientes, para os ajudarem a crescer. Isto é uma lei de solidariedade vigente em todo o universo. O mais forte auxilia o mais fraco. E é por isso que recebemos visitas de seres de outros mundos. Porque estes irmãos jamais deixariam a Terra sozinha, a humanidade sozinha, numa fase tão difícil que estamos propondo a nossa própria existência enquanto humanidade em risco. Temos também, neste maravilhoso livro de Chico Xavier, Cartas de uma Morta, o segundo livro de Chico Xavier. Chico Xavier psicografou esse livro super jovem, né? Antes dos 30 anos. O espírito Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, foi o espírito que trouxe esta obra. E Chico Xavier foi muito corajoso, porque neste livro, o espírito Maria João de Deus descreve panoramas incríveis do mundo espiritual, panoramas fantásticos, e descreve também vida em outros mundos, inclusive do sistema solar, como Saturno, que também abriga uma humanidade muito avançada. Chico Xavier foi muito atacado por esta obra na época. Estamos falando de praticamente 100 anos atrás. E até hoje este tema ainda guarda um certo tabu totalmente desnecessário. Precisamos encarar este tema com mais naturalidade, dar mais atenção a ele, porque uma das coisas que Chico Xavier falou no cérebro do programa da TV Tupi, Pinga Fogo, é que provavelmente não tardará o dia em que estes nossos irmãos e irmãs de outros mundos se apresentarão para um contato
ostensivo conosco, para nos trazer conhecimentos, nos ensinar muitas coisas. Ele não deu uma data, isso provavelmente ainda vai demorar, porque para que isso aconteça, a humanidade tem que merecer. E enquanto nós discriminarmos os nossos próprios membros, por cor da pele, por condição social, enquanto nós nos matarmos uns aos outros, e há guerras absurdas em curso, guerras perfeitamente evitáveis, com um mínimo de boa vontade e inteligência espiritual. Enquanto a humanidade estiver vivenciando esse tipo de situação, realmente não há como estarmos abertos para um contato com os nossos irmãos e irmãs de outras moradas. E quando isso acontecer, nas palavras de Chico Xavier, teremos, quem sabe, como ele disse, possibilidade de entrar em contrato com as comunidades de nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. Espero que eu tenha trazido este tema numa abordagem, eu me esforcei para isso, que nos inspire a enxergarmos isso, que fazemos parte de uma grande família, que temos um grande futuro pela frente, que outros tipos de sociedades são possíveis, que o que vivenciamos aqui é provisório, temporário. Isso tem o poder, quando bem entendido, não superficialmente, de alavancar a nossa vontade de contribuir para que isso se materialize na face da Terra, de alavancar a nossa fé, o nosso entusiasmo, a nossa reverência por esta obra divina tão rica e perfeita que é o universo, e nele nos enxergarmos como parte de uma grande família cósmica. Muito obrigado, uma boa noite. Vamos agora permanecer nesta mesma vibração, aguardar o passe.